Fizemos a leitura de um salmo maravilhoso. Agora vamos meditar um pouco na palavra de Deus. Vou abrir aqui a Bíblia. Se os irmãos quiserem abrir suas Bíblias, já podem ir abrindo. É Atos capítulo 2. Toda a palavra que o Senhor me deu praticamente foi em Atos capítulo 2. Versículo 14 a 24 é a leitura que nós vamos fazer. Livro de Atos capítulo 2, versículo 14 a 24. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, vamos fazer a leitura do versículo 14 a 24. Diz assim a palavra de Deus: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: Varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão, e farei aparecer prodígio em cima no céu, e sinais embaixo da terra: sangue, fogo, vapor de fumo. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes de chegar o grande e o glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, escutai essas palavras: a Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus, entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmo bem sabeis. A este que vós foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-vos o crucificastes e mataste pela mão de injusto, a qual Deus ressuscitou, soltas a ânsia da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Aqui Pedro, ele estava reunido com muitas pessoas. A Bíblia fala que havia uma multidão. E essas pessoas, o que aconteceu ali foi uma coisa muito importante e interessante. Não para que a gente siga o que eles fizeram, como muitas igrejas contemporâneas seguem até hoje fazendo, porque foi ensinado aos apóstolos a sã doutrina. A doutrina que é a salvação por eleição, a predestinação, e que o crente não perde salvação. Então, o que aconteceu naquele dia foi uma coisa isolada, mas que era necessário que acontecesse. Muita gente não toca nesse assunto, porque muita gente tem medo de fazer com que essa coisa não fique bem explicada
Mas as igrejas contemporâneas, as igrejas desse tempo agora, presente, elas usam muito isso, que é falar línguas, que é profetizar. Paulo chamou isso de meninice. Paulo disse que agora que somos homens, devemos agir como homens. E Pedro, ele usou o que aconteceu, que foi o dia de Pentecoste, que aqueles homens, que aquela multidão de homens que eram de várias nações, pessoas que não falavam a mesma língua, mas estavam reunidas ali, e ali o Espírito de Deus habitou neles, e eles todos falavam uma só língua que todos entendiam. E aí Pedro, alguém achou que eles estavam embriagados, mas o que Pedro viu é o que nós, os batistas, nós podemos enxergar no dia de hoje, que ali foi derramado através do Espírito de Deus, o poder de Deus sobre aqueles homens, para que eles entendessem, porque a palavra de Deus diz que ali, o que eles falavam era sobre as maravilhas de Deus. Então, era importante que todos falassem, todos entendessem essas maravilhas, para que Deus tinha preparado tudo já, porque tudo é planejado. Veja que a criação do mundo foi bem organizada. Deus, ele um dia fez uma coisa, no outro dia ele fez uma coisa, e você pode olhar que tudo que Deus fez foi perfeito, e ele dizia que tudo que ele fez foi bom. Ele separou a luz das trevas, ele separou tudo, ele fez organizadamente tudo. Porque Deus, ele é organizado, e Deus, ele planeja as coisas antes, para que as coisas sejam perfeitas. Nós estarmos aqui reunidos hoje, foi plano de Deus. Deus planejou que nesse dia 10/6/1919, eu estivesse aqui e a igreja estivesse aí orando e a palavra de Deus fosse falada. E essa palavra o Senhor planejou para que esse dia fosse dita. Porque se não acreditamos na predestinação, não acreditamos que Deus tem tudo planejado, como Jesus profetizou, as coisas vindouras, até o final do tempo, até o final de tudo. A Bíblia diz que não cai uma folha no chão que não seja permitido por Deus. Então, essa palavra, ela é uma palavra onde nós podemos enxergar, e Pedro enxergou claramente, o poder de Deus. O Deus que nós servimos. Muitas vezes o homem dá limitação a Deus, uma limitação que não existe. Não existe limite para o poder de Deus. Jesus, ele falava com autoridade, com poder, ele falava de uma forma diferente, porque Jesus estava lá na glória, ele sabia como era lá, ele sabe como é lá no céu, ele sabe o quanto é grande o Deus que nós adoramos e servimos aqui na terra. E muitas vezes nós, pelas nossas fraquezas, pelas nossas fragilidades, pelas nossas limitações humanas, nós olhamos para Deus e achamos que Ele é do nosso tamanho. Porque Pedro faz esse discurso mostrando para aquele povo o quanto Deus é maravilhoso, e ele diz no 21, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pedro está dizendo para aqueles homens lá, olha, o trabalho de Jesus Cristo foi muito grande com os apóstolos. Ele pegou Pedro, que era um pescador, pegou seu irmão, que era um pescador, pegou pessoas indoutas para ensinar a sã doutrina, para ensinar algo que o próprio Deus preparou no céu e mandou para cá, para que fosse pregada a toda criatura, para que as almas dessas criaturas não fossem para o inferno, porque Ele nos ama de uma tal forma, que Ele deu seu Filho para morrer na cruz, e ressuscitar naquele terceiro dia, e hoje está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. E você vê que Pedro, ele mostra bem claro, e ele diz, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Meus amados irmãos,
tem um hino que a irmã Lourdes gosta de cantar, ele diz assim: irmão, você sabe o valor de uma alma? Sabe? Muita gente não sabe o valor de uma alma para Deus. O que custou uma alma para o Senhor? O que custou foi o sangue inocente, o sangue de alguém que estava na glória, com todo o seu poder, e abriu mão de tudo isso por nós, por mim, por vocês. Sofreu. Se alguém disser que a gente fez uma coisa errada, a gente já fica cheio, a gente já quer esbravejar, porque eu não... Mas Jesus não fez nada, não pecou, e foi cuspido no rosto, foi batido na face. E aqui Pedro, ele mostra todo o poder de Deus. E no Atos capítulo 2, no versículo 37 e 42, é interessante que depois que Pedro mostra o poder de Deus, mostra o que tinha acontecido ali, ele diz assim: e ouvindo ele isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Olha, aqueles homens estavam juntos ali, reunidos. Olha quantas pessoas diferentes tinham ali. Em Atos capítulo 2, o 9 e o 11, ele mostra bem claro, ele diz, e no 8 ele diz: como pois ouvimos cada um da nossa própria língua em que somos nascidos, partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia e Judeia e Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretense e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Veja quantas pessoas diferentes, de diferentes nações, falaram ali através do Espírito Santo de Deus, encheram o lugar e eles entenderam o que eles falavam. E no Atos capítulo 2, versículo 9 a 11, vamos continuar aqui no 37, que ele diz: e eles ouvindo isso, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Vejam que agora estava quebrado todos os paradigmas. Pedro, com aquele discurso, ele impactou aqueles homens de tal forma que eles agora estavam perguntando o que eles fariam, porque eles chegaram ali, cada um com a sua fé, cada um acreditava do seu jeito, cada um tinha seus deuses, e eles estavam ali simplesmente fazendo um amontoado de pessoas. Ali não tinha todos convertidos não, ali eram pessoas cheias de religiosidade. E Pedro simplesmente, depois daquele discurso, ele impacta aqueles homens de uma tal maneira que agora eles olham para Pedro convencido que Jesus Cristo era o Salvador. Pedro tinha, pela palavra de Deus, ali ele dando testemunho do que tinha visto e vivido com o próprio Cristo. Ele diz agora, e ele ouve daqueles homens dizendo assim: e ouvindo ele isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz a respeito a vós e a vossos filhos, e a todos que estão longe, e a tantos quantos nosso Senhor chamar. Ele está deixando claro que a todos que o Senhor chamar. E aqueles homens, eles entenderam o que Pedro estava falando. E ele diz: e com muitas outras palavras testificava e exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Um verdadeiro milagre. Olhamos para a nossa igreja, quando se converte uma pessoa, há uma alegria muito grande. Mas aqui Pedro, naquele dia, com aquela palavra que ele deu, cheio do Espírito Santo de Deus,
a Bíblia diz que foi quase 3.000 almas. Meus irmãos, Pedro é feito de carne e osso como nós. Pedro era indouto. Pedro tinha a mesma estrutura que nós temos. Pela nossa fé, pelo poder de Deus, tudo que a gente fizer pela obra de Deus pode acontecer favoravelmente, como aconteceu com Pedro. Muitas igrejas têm se levantado nos dias de hoje, muitos dizendo que são evangélicos, mas totalmente fora da sã doutrina e da palavra de Deus. Não tem compromisso nenhum com a verdade. É o que nós podemos ver. Então, como esse povo vai chegar diante de Deus? Como? É isso que é uma pergunta dentro de cada um que obedece os mandamentos do Senhor e que realmente prega a sã doutrina. Porque as igrejas de hoje, elas estão pregando somente o que é favorável a trazer multidões. Não como Pedro trouxe, pregando a verdade, mas mostrando, de alguma forma, benefícios humanos, benefícios materiais, e não mostrando o valor de uma alma para o Senhor. Atos capítulo 2, do 9 a 11. Eu já li. Então vou encerrar com Atos capítulo 1, versículos 6 a 8. Atos capítulo 1, versículos 6 a 8. Diz assim a palavra de Deus. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Aqui os apóstolos, eles esperavam o Senhor restaurar Jerusalém e tomar das mãos de Roma. Mas o Senhor deixa bem claro uma coisa que temos que meditar muito para nossas vidas. Ele diz assim: não vos pertence saber os tempos ou estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude, quer dizer, recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Eu acho que quando ele falava confins da terra, ele estava falando de João Paulo II, né? Porque está muito longe de Jerusalém. E aqui o Senhor plantou uma semente através do pastor Gregório, com o pastor Arthur, e o poder de Deus foi derramado nesse lugar. E o Espírito Santo está dentro de cada um de nós, em forma de poder. E o homem tem um poder muito grande, o homem de Deus, dentro dele. Mas, como eu disse, temos que acreditar e confiar que esse poder está conosco, para que Deus venha agir cada vez mais nas nossas vidas, nos dando força, liberdade espiritual daquilo que não agrada ao Senhor. E é isso que Pedro falou para aquele povo lá, sobre o poder de Deus. E era isso que eu queria trazer com as minhas palavras,
como diz o pastor, com a minha pequenez e o meu pouco entendimento da palavra de Deus. Era isso que eu queria mostrar aos irmãos, o poder de Deus, o quanto nosso Deus é poderoso e o quanto Ele pode fazer por nós, porque nós somos os escolhidos do Senhor. E muitos ainda vão chegar, e nós temos que dar testemunho, temos que pregar, evangelizar, lutar, porque o Senhor não nos chamou para ficar parado, não. Chamou para evangelizar, para pregar a palavra de Deus a tempo e a fora de tempo, para que as almas que vão caminhando para o inferno mudem de direção. E assim como nós estávamos no lamaçal do pecado, venhamos agora a mudar de direção e ser co-herdeiro de Cristo, e com tudo aquilo que vamos receber nas bênçãos espirituais, nas regiões celestiais, como diz a palavra de Deus. Essa é a nossa maior esperança. Não esperamos comprar um carro zero, não esperamos comprar uma mansão lá em Miami Beach, como o povo fala, né? Não esperamos nada disso, porque nós conhecemos a verdade e a palavra de Deus. A adoração que nós temos aqui na casa do Senhor, isso para nós já é o suficiente. Enche o nosso coração de alegria. Saímos daqui consolados, fortalecidos, alegres, porque mais uma vez o Senhor está aqui no meio de nós. E essa é a nossa alegria. Se pudéssemos, ficaríamos juntos logo, mas não podemos, temos que esperar a vinda do Senhor, e quando Ele vier, vai levar todos nós, e vai ser uma grande festa, porque diz que lá nós vamos nos conhecer, né? Se eu chegar a olhar para o irmão Márcio, irmão Júnior, irmão Maico, todos, né? Irmão Dourado, irmão Pedro, lá no céu, sem precisar, né, irmão Louro, de trabalho, de mais nada, mas diz que lá no céu não vamos ficar parados não, a gente vai trabalhar, né? O Senhor vai botar a gente para trabalhar. E Deus abençoe todos os irmãos. Obrigado, a atenção de vocês. Vocês continuem orando por mim, né? E eu vou chamar um irmão para orar. Vou chamar meu amado irmão para encerrar com a oração. Amém. Palavra maravilhosa, graças a Deus. Vamos orar ao Senhor, agradecer por essa noite. Essa palavra vinda do céu que o Senhor deu para o nosso irmão Sebastião. Senhor Deus, nosso Pai, Pai querido, Pai amado, graças te damos, Senhor, por mais uma noite, Senhor, que estamos na Tua presença. Tivemos, meu Pai, essa palavra que o Senhor revelou ao Teu servo, que Ele viesse falar tudo aquilo, Senhor, que estava no Teu coração para a Tua igreja. Que o Senhor venha olhar, Senhor, com o Teu olhar de misericórdia para conosco. Olha também para o nosso amado pastor, meu Pai, sara tudo que tem que ser sarado nele, na vida dele. Nós sabemos, meu Pai, que essa igreja precisa do Senhor, mas precisa também do nosso amado pastor, meu Pai, aquele que Tu escolheu para estar à frente desse trabalho. Cure ele, sare ele, passa a Tua mão santa sobre ele, meu Pai, sobre a sua família. Abençoe também a vida do irmão Isaías, meu Pai, que está naquele lugar agora. Nós sabemos como é difícil, meu Pai, perder entes queridos. O Senhor vem, meu Pai, está acalentando a vida dele, meu Pai, sarando o seu coração e o abençoando grande e ricamente. Quero te agradecer por mais essa noite. Nos leve, Senhor, em paz para os nossos lares, Senhor. Nos abençoe. Abençoe também, meu Pai, esses bairros circunvizinhos, meu Pai, essa circunvizinhança. Que eu venha dar paz cada dia que se passa mais, meu Pai, para que possamos, com segurança, meu Pai, vir à Tua casa, te louvar e te agradecer. É assim que nós te oramos e te agradecemos no nome santo e precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém.